E eu anotando aqui, meditando, estudando aqui algumas coisas, né, no contexto, e diz assim, ó, Paulo explica que foi a Jerusalém por revelação divina, que eu falei, e que apresentou o evangelho que pregava aos apóstolos. Ele queria garantir que o seu trabalho não fosse em vão, e que a mensagem que pregava estava alinhada com as dos outros apóstolos. Porque se eles estavam pregando a palavra, o evangelho que eles vivenciaram com o Senhor, tinham que estar todos eles alinhados, pregando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, experimentando as mesmas coisas. E ele defende que a inclusão dos gentios na fé cristã não requer observância da lei judaica, com a circuncisão enfatizando que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras. Foi isso que Paulo quis dizer lá. Que é pela fé. Jesus morreu, foi crucificado, derramou o teu sangue pela nossa vida, e pela fé nós somos salvos, nós cremos nisso. E nós não estamos debaixo da lei, do jugo da lei, que é pelas obras que nós somos salvos. Não é só por isso. E também Paulo confronta Pedro por sua hipocrisia. Quando Pedro estava com os gentios, já falei aqui, ele comia com eles. Mas ao ver a pressão dos judeus, começou a se afastar deles, temendo julgamento que podia ser em relação a ele. Paulo critica essa atitude, pois ele contradiz a verdade do Evangelho. Então, ou ele era simples, ou ele estava do outro lado, entendendo que era pela lei. Ele estava trazendo confusão ao povo. A passagem enfatiza a necessidade de unidade entre os crentes, independente de sua origem. A verdadeira mensagem do Evangelho deve ser mantida, e as práticas que dividem a comunidade não são aceitáveis pelo Senhor. Então a gente aprende como Paulo foi lá. Paulo foi levado ali a quê? A que falasse uma só palavra, para que não tivesse duas vozes, ou isso ou aquilo. Um dá uma direção, o outro dá uma direção. Um prega uma coisa, outro prega uma coisa no mesmo lugar. O que vai trazer? Confusão. E era o que estava acontecendo naquela época. Estava trazendo confusão, porque eles não estavam andando segundo, não estavam alinhados segundo a vontade do Pai. Então, quando nós não estamos alinhados segundo a vontade do Pai, nós nos extraviamos do caminho. E nós precisamos, e aqui fala sobre isso, de falar, como nós lemos aqui, falar uma coisa só. A importância da unidade. A unidade faz isso, faz a gente andar em comunhão. Se a gente não tem comunhão, cada um está andando para um lado. Não tem comunhão. Não tem uma só palavra. E Paulo foi exortar Pedro segundo isso. Que ele precisava, ele estava trazendo confusão no meio do povo naquela época. Trazendo dissensão entre um e o outro. E aí, quando a gente lê lá sobre... Essa luz aqui é uma bênção, né? E o óculos também não ajuda. A verdade do Evangelho. A gente vê aqui que nós fomos alcançados pelo Senhor pela graça. Amém? E eu busquei no Senhor, depois eu vou ler mais ali na frente, que a gente tem como certo que a graça é o quê? A gente não entende. A graça é um favor imerecido, né? E aí eu fui pesquisar isso, fui mais além um pouquinho, mas eu quero falar sobre a verdadeira natureza. Isso me chamou a atenção. Do que é a verdadeira natureza? Paulo exortou ali a Pedro e a eles a viverem uma verdadeira natureza, que diz assim, o Evangelho, né, segundo Paulo em Gálatas, é a mensagem da graça de Deus, que é acessível a todos, independente de sua origem ou observância da lei, que fala sobre a salvação. Então o Evangelho ensina que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo e não por obras da lei, não por aquilo que eles faziam. A mensagem do Evangelho traz liberdade, eu gostei muito disso. A mensagem do Evangelho traz liberdade, libertando os crentes da condenação da lei do pecado. Quando nós conhecemos o Senhor, a palavra, quando entra no nosso coração, a primeira coisa que acontece é isso. Nós somos libertos. Nós somos libertos. E nós não ficamos debaixo de condenação.
Porque o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo começa a mover o nosso coração e nós não ficamos sentenciados à morte por causa do pecado, mas Ele vai nos transformando a cada dia. O Evangelho é para todos, judeus e gentios, enfatizando que todos são iguais diante de Deus. A verdadeira natureza do Evangelho também envolve uma transformação interna, onde o Espírito Santo atua na vida do crente, produzindo frutos como amor, alegria e paz. E é o que a gente vivencia com o Senhor. Uma vez que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, Ele entra e Ele começa a fazer morada, e Ele começa a limpar, e Ele começa a realmente fazer isso, produzir frutos. A gente estava até falando sobre isso lá em cima hoje com as crianças. Não tem como não ver. Uma vez que você se converte, não tem como não ter frutos. Tem frutos. Mas nós somos a cada dia transformados, moldados, trabalhados, poldados, moldados. Todos os dias nós somos trabalhados pelo Senhor. Porque se a gente não fosse, a gente nem estaria mais aqui. Ele já teria nos levado, né? E a gente já teria alcançado a perfeição. E glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós, que trabalha em nosso favor, que muda a nossa mente. E muitas das vezes nós temos um pensamento, de repente Ele começa a mostrar pra gente, não é isso, é isso aqui. E a gente começa a mudar, e a gente começa a ser trabalhado, e a gente começa a produzir esse fruto. Frutos de arrependimento. Porque quando a gente tem mudança, é porque está havendo arrependimento. É porque está havendo o trabalhar do Espírito na nossa vida. E Ele produz mudança. E a graça? A graça é um conceito profundo na teologia cristã, que vai além do simplesmente favor merecido. Aqui algumas dimensões que eu vou dizer para você. Olha, primeira coisa que acontece, a graça não apenas perdoa os pecados. Presta bem atenção nisso. A graça não apenas perdoa os pecados, mas também restaura o relacionamento entre o ser humano e Deus, permitindo uma comunhão íntima. Quando nós nos arrependemos, quando nós realmente nos convertemos, nós nos arrependemos. E aí existe o perdão. E aí existe a mudança. Tanto faz eu ter que perdoar ou pedir perdão. Dá no mesmo. Porque às vezes a gente quer que as pessoas nos perdoem, mas a gente não quer perdoar quem nos ofende. E a gente quer guardar, né, e ficar esperando uma oportunidade para pá. Mas a palavra fala aqui. Não apenas perdoa os pecados, mas também restaura o relacionamento entre o ser humano e Deus. Então, quando nós nos arrependemos, existe novamente um elo ligado com o Senhor. E ali nós começamos a produzir esses frutos, esse fruto. E nós começamos a ser abundantes na presença dEle. Então, o que nos afasta do Senhor é o pecado. Porque se a gente não consegue se arrepender, se a gente não se arrepende e não pede perdão a Deus, porque não é assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu falhei. Me perdoa, Senhor, porque eu não te deveria ter dito aquela palavra. Me perdoa, Senhor, porque eu me comportei inconvenientemente. Senhor, me perdoa porque eu estou falando demais. Senhor, me perdoa porque eu fiquei chateado. Me perdoa porque todo dia a gente tem que pedir perdão. Todo dia a gente erra, a gente falha. Não porque muitas das vezes a gente quer. Nós não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição. A nos consertar todos os dias. Então, todos os dias, eu sempre falo, né? Estava falando em casa, conversando com as crianças, eu tenho um conceito assim: errar, a gente acaba errando, porque a gente às vezes não tem esse controle. Mas eu falo assim: tem gente que tem muita dificuldade de pedir perdão. Então, eu falo, eu trago para mim: se eu não quero, se eu tenho dificuldade de pedir perdão, então eu tenho que não errar. Se eu não sei pedir perdão, então eu tenho que buscar não errar. E se erramos, temos que ser humildes para poder pedir perdão. E isso é a palavra, né? A gente está lendo aqui. A graça capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, fornecendo força e orientação por meio do Espírito Santo. E eu achei isso aqui muito interessante, porque às vezes a gente se sente assim: ai, estou fraco. Ou então tem gente que só vive fraca.
Tá fraco, parece até aquela, né? Tô fraco. A garganta Angola, né? Esqueci o nome. Mas não vou comparar com a garganta Angola, só o que fala, né? Então tô fraco, tá sempre desanimado, tá sempre abatido, tá sempre, não tem ânimo para nada, não tem vontade para nada. Por quê? A gente leu aqui. A graça capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, fornecendo força e orientação por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente não consegue ter essa vida de perdão, de comunhão, a gente não perdoa, não busca esse perdão, não tem comunhão. Se não tem comunhão, a gente fica fraco. O que eu falo para as crianças lá em casa. Todos os dias nós temos a necessidade de comer, não temos? Uns mais, outros menos, né? Mas todos os dias nós temos a necessidade de comer. Então, se a gente tem necessidade de comer o básico, normal, não é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Alguns fazem até ceia. O nosso corpo precisa desse alimento. O espírito também precisa. Então, como que o espírito precisa desse alimento? Com oração, com a palavra, com jejum. Mas se a gente não faz isso, como que nós vamos ser fortalecidos? Como que nós vamos ser instruídos, o Espírito de Deus ministrar e falar ao nosso coração? Não vai falar. Ele vai falar, mas a gente não vai conseguir ouvir. Porque nós não estamos alinhados. Eu gostei muito dessa palavra, alinhados. Eu já venho orando falando sobre isso, né? Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, dentro dali falando alinhado. E a gente se alinhar. Às vezes a gente até acha que está alinhado, mas a gente não está alinhado, não. Às vezes a gente acha. A graça provoca a mudança interna, levando os crentes a se tornarem mais semelhantes a Cristo, produzindo frutos do Espírito como amor e bondade. A graça traz libertação da condenação e da obrigação da lei, permitindo que os crentes vivam em resposta ao amor de Deus por medo de punição. Nós estamos falando isso também lá em cima. Então nós não vamos viver buscando, fazendo as coisas para Deus, servindo a Deus com medo. Porque Ele é um Deus misericordioso. Como eu também tenho falado lá em casa, a gente pode até errar, mas a gente tem que saber que se a gente errar, tem consequência. Os erros têm consequências. Todo erro tem consequência. Então a gente tem que parar para pensar. Eu quero errar ou eu quero obedecer? E a gente entende que se a gente erra hoje no Senhor, pela fé, pela graça, nós temos um advogado. Então nós podemos errar, não devemos. Mas a gente acaba errando. Mas a gente tem a quem recorrer, pedir perdão ao Senhor e buscar o perdão dele para que a gente possa receber dele esse perdão. Para que ele possa nos justificar através do sangue dele. Aleluia. A graça é oferecida a todos, independente de suas origens ou suas ações passadas. Independente se nós erramos, se nós reconhecemos, aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador e buscamos o Senhor, esse lugar de verdade e intimidade com Ele, não, como eu falei, não que apague as nossas transgressões, mas diante do Senhor é jogada no mar do esquecimento e a gente tem uma nova vida. E a gente pode ali seguir outros caminhos. E a gente pode trilhar caminhos de verdade, de bondade com o Senhor. Trazendo tudo isso para a gente, assim como Pedro, e fala lá também sobre os falsos profetas, sobre ter cuidado com os falsos profetas. Eu fiquei muito meditando nessa palavra ontem, depois do convite, pela madrugada. E eu fiquei pensando, Senhor, nós precisamos nos atentar para a palavra. Nós precisamos aprender justamente, não só realmente ler, mas a gente precisa buscar e entender a revelação dessa palavra. O que a palavra está dizendo, porque ninguém está livre de nada. Aqui fala sobre os falsos profetas. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas que se levantam. Não é lá fora, não, é dentro da igreja. E ter cuidado para que nós não sejamos esses falsos profetas na vida dos outros. E eu fiquei pensando, Senhor, isso é muito sério. Porque muitas das vezes nós somos movidos realmente pelo Espírito para liberar uma palavra, né, para você poder fazer
ou é a nossa carne que às vezes está movendo, a gente está indo. Porque para a gente fazer, nós precisamos disso, estar alinhado com a vontade do Pai, para que a gente não erre. E eu fiquei pensando, Senhor, porque isso é muito sério. Vidas, uma palavra que você libera, a pessoa toma posse daquilo ali, não é de Deus. Aquilo ali foi liberado na emoção, na carne, na sua vontade, seja do que for. E nós precisamos entender isso, porque a hora é chegada. O reino de Deus está próximo. A vinda dele está próxima. E nós estamos brincando, tem sido dias, desde o nascimento da Rebeca. Eu fiquei 2 meses, né, sem vir para a igreja. Eu fiquei afastada daqui, né, do tempo assim, local, físico. Mas foi um tempo onde eu mais busquei o Senhor. Foi um tempo onde eu mais fiquei, Senhor, sabe, buscando a presença dele, onde o Senhor foi ministrando, foi falando. E uma das coisas que o Senhor começou a gerar no meu coração foi a alegria. Não olhando para as circunstâncias. E outra coisa, observar as coisas. Nós estamos perdendo tempo. O que eu estou falando para você é o que Deus tem falado comigo. É o que tem ministrado no meu coração. E a gente tem muitas situações, todos os dias nós vivemos situações que vai nos entristecer, que vai querer nos abater, que vai querer nos paralisar, que vai querer nos intimidar, que vai querer muitas coisas. Quando muitas das vezes não são as situações, é a gente mesmo. Acorda mesmo meio abatido, meio entristecido, ai, não estou com vontade de nada, estou meio desanimado. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. Aleluia. Então nós temos que buscar o Senhor. E o Senhor começou a trazer isso ao meu coração, essa alegria. A alegria de poder estar viva, a alegria de ter a oportunidade de poder estar nesse lugar. Porque as portas vão chegar a hora que vai se fechar, gente. E se a gente às vezes chega aqui e tem dificuldade de adorar o Senhor, que tem louvor, tem vozes, tem tudo, você acha que a gente vai fazer em casa? Onde o tempo todo parece que em casa sufoca. Faz uma coisa, faz outra, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim, a gente fica às vezes, se você não se determinar, eu vou parar, a gente para. A gente não para nada. A gente consegue ouvir Deus? Não consegue nada. Aí tem que ser lavando louça, fazendo comida, igual ó. Estou eu lá com a Rebeca, né? Estou eu falando com Deus. Eu vou ver. Só vejo a cabecinha assim, ó. Foi, menino? Tipo, tá falando sozinha? Tô falando sozinha não, Felipe, chega no bar. Tô falando sozinha não, tô falando com o Senhor. E às vezes a gente esquece tanto que você começa a falar em voz alta. E você tá ali orando, falando com Deus, tá vendo? Você também faz isso, né? E a gente começa a entrar naquilo ali, porque senão, se a gente deixar para dobrar o nosso joelho, para poder falar, eu escutei, alguém estava orando isso aqui, quem foi? Foi Jaque, né? Que dobrou o joelho para orar, quando foi ver, já estava dormindo sentada lá, orando. Começou orando, depois dormiu. É isso, porque o dia é cansativo. É tanta coisa que a gente faz, a mente fica cansada. E quando a gente para, ai, você nem quer mais, quando você vê, já foi. Quando vê, já foi. Mas o Senhor tem nos chamado para que a gente possa buscar Ele, para que a gente possa encontrar tempo. Nós estamos perdendo tempo quando a gente não quer se dar, quando a gente não quer fazer. É hoje, é agora. O Senhor tem falado isso comigo. Adora hoje, faz hoje, no meu tempo, naquilo que eu posso. Está aqui, que dificuldade. Eu falei, Jesus, quando o pastor me trouxe o convite, eu falei, ai meu Deus, que prova. Que prova, né, mãe? Eu fiquei orando desde que ela nasceu, Senhor. Eu já via como é que ela era, né? Aí eu falei, Senhor, a criancinha tem que ficar alguém. Alguém tem que ser ungido para poder ficar com ela. Porque como é que eu vou fazer, Jesus? E o tempo todo eu orava sobre isso e vim para cá. Você pensa que isso não é provação? Quantas vezes eu tenho que sair correndo? Porque a menina chora de perder o choro. Meu Deus. Georgina Aline vai passar, meu Deus, vai passar, mas não passou ainda. E a gente fica, é provação, e o pastor falou, Aline, como é que vai ser? Aline, amanhã eu, não falo não, né, meu pastor? Ele, vai dar tudo certo. Mas se não der, eu estou aqui. Falei, amém, Jesus. Senhor, eu vou conseguir. E até acabar ali, a criança hoje não dormiu direito, gente. A criança tem o seu soninho, tem o seu
né? Tem as suas... A gente é provado. E vontade de dizer, pastor, não vai dar não. Mas nós estamos fazendo pelo Senhor, por amor a Ele. Como a gente vai rejeitar fazer aquilo que Ele tem chamado para fazer? Seja o que for. Seja para varrer o chão, seja para lavar um banheiro, seja para ir fazer uma visita, seja qualquer coisa. E às vezes o Senhor fala, Deus tem falado muito isso comigo, é na simplicidade. A gente quer grandes coisas para mostrar para Deus ou para mostrar que a gente está fazendo. Mas eu mostro o Senhor quando eu cuido da minha casa, quando a minha casa está limpinha, a minha casa está cheirosa, quando eu preparo a minha mesa lá para o meu marido, para os meus filhos, quando eu cuido deles, que eu não fico até falando que às vezes a mãe é chata demais, né? Porque zela demais. Oi filho, já saiu, já chegou, já está com quem? Foi trabalhar onde agora? Já está vindo? Está no ônibus? Tá no... E a gente está cuidando, está zelando daquilo que Deus deu. Faça o seu melhor. Mais uma vez eu vou dizer para você, como o Senhor tem falado para mim, nós não sabemos o dia de amanhã. E eu fiquei lembrando esses dias do seu Daniel. Ele dizia assim, ó, quando a ceia chama, é a única coisa que você não pode pular. Quando toca a sua ceia lá, ó, não dá para passar vez, dá? Não dá para passar vez. Então, nós estamos vivos, estamos de pé, andando, falando, enxergando, ouvindo. Faça hoje. Aleluia. Porque o amanhã pode não ser possível. Porque amanhã a gente possa ter realmente muitos motivos para não poder fazer. Então faz hoje. Adora hoje. Dá o seu melhor hoje. Quando você vier para cá, todos os dias não importa. Não importa quem está cantando, quem vai pregar, quem está... Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Nós não podemos, como assim Paulo foi ali para exortar a Pedro, que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Deus não se agrada da gente fazendo isso. Nós somos imperfeitos, amados. Nós temos falhas e dificuldades, mas nós conhecemos a palavra. Nós temos vivenciado isso com o Senhor. Agora não podemos envergonhar o nome do Senhor. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando aquilo que eu estou meditando e estou trazendo. Esse livro fala de muitas coisas. E nós precisamos. Se falamos, temos que viver. Falar é fácil. Eu sempre costumo falar. A gente tem que pregar. Eu falei, Senhor, eu gostaria de ser assim meio despojado como a pastora Rita. Né? Mas esse eu também é bem assim, chega, fala com todo mundo. Não tem esse negócio. Eu já não sou muito assim. Mas eu tenho que falar do Senhor. A gente tem que abrir a boca para falar de Cristo. E eu falo. Eu estou dizendo que tem gente que tem aquela, né, um jeitinho de chegar lá e pum, vou fazer. Mas eu tenho falado, Senhor, se eu não tenho jeitinho para sair falando, eu quero com as minhas atitudes mostrar que eu sou serva. Eu quero com as minhas atitudes, sem precisar abrir a minha boca para dizer que sou crente, as pessoas olharem e dizer que eu sou diferente. Que existe algo ali em mim. Porque quantas vezes nós não damos testemunho? Quantas vezes nós envergonhamos o Evangelho? Porque a gente, como faz aqui como Pedro, está com um, a gente é igual àquele ali. Está com o outro, a gente é igual àquele lá. Nós não podemos ficar assim. Nós não podemos oscilar. Eu estou com fulano, eu falo a linguagem de fulano. Ninguém está me vendo? Mas o pessoal me conhece. Na igreja a gente, né, vem bonitinho. É legal ser fácil, é fácil ser crente na igreja. Quando a gente começa a conviver muito, a gente começa a conhecer um pouco. Quando a gente começa a conhecer um pouco, a gente começa a conhecer um pouco. Conviver pouco, conhece pouco. Quando a gente convive muito, a gente conhece muito. E aí a gente vê quem nós somos. E nós vemos quem o outro é. Mas dentro de casa, dentro da nossa família, conhecem tudo da gente. As nossas manias, os nossos costumes, que não é nem tão legais, alguns, né? Não são, mas é lá dentro de casa. E o Senhor tem nos chamado. Eu trago isso para mim, eu trouxe isso para mim. Não andar, falar o que prega, pregar e viver a mesma coisa. Porque a gente dá testemunho da gente é muito fácil. É muito fácil. Eu dizer que eu sou, né? Que eu vou, que eu dou, que eu... É fácil. Eu estou me exaltando. Eu mesmo. Mas a palavra não diz o que a direita faz, a esquerda não se apresenta. Mas quem é que dá testemunho da gente? Pra gente? É o outro. É o outro que diz, meu Deus.
Tá brilhando aqui, né? Olha como é que ele é uma bênção, né? Ele é tranquilo. Eu falo, Senhor, como eu queria ter a mansidão do pastor Hildo, Jesus. Eu queria ter a mansidão do pastor Hildo, ser tranquilo. Mas eu não sou assim. Mas eu estou buscando ser. Porque ele, na mansidão dele, ele me constrange e me leva a querer ser. E a gente vai aprendendo com o outro. Cada um tem uma característica. Tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta, a gente aprende, exerce. Aquilo que a gente não gosta, a gente vai orar pedindo misericórdia de Jesus pelo outro. E ajudar o outro também. Porque a intercessão muda. O Senhor ouve a nossa oração. Então nós precisamos acordar. E eu falei, Senhor, eu não quero ficar dormindo. Eu não quero ficar indo para a igreja, fazer qualquer coisa que seja para o Senhor, viver. Não é só estar na igreja, é viver de qualquer maneira. Nós cantamos aqui, o meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas. Luz na escuridão. Caminho no deserto, luz na escuridão. Obrigado que eu esqueci o resto. Não é? Será que a gente realmente lembra disso? Todos os dias a gente lembra disso? Essa madrugada eu falei assim, que a Rebeca acorda, aí as minhas intercessões eu digo no período que ela acorda, né? Para mim não dormir com ela mamando, eu tenho que ficar orando para poder. E eu acordei, eu falei, Senhor, sentei na minha janela, sentei na cama, dando mamar ela, minha janela fica aberta, estou vendo. Falei, meu Deus, que vento é esse, Jesus? De repente começou, aí a figura apareceu lá na porta. Estava muito calor essa noite, né? Dormimos com a porta aberta. Daqui a pouco a figura chega na porta, é o Gabriel, né? Eu falo, tá ventando, você tá vendo? Diante pra ele, já sabe, né? Ventou um cadinho. Eu fiquei desesperado. E lá por causa das folhas, é muitas árvores, gente. Quando chove parece que tá caindo dilúvio. E quando venta é um negócio espantoso. É porque a gente não, né? Tem que ter aquela pose, não mostrar pra ele que tá com medo também. Mas olha, ele acordou. Gente, meu filho, mãe, vai chover? Mas já tá pingando. Aí eu, meu Deus, aí ele pegou o telefone. O que isso aqui é 3 horas da manhã, gente? Ia dar 3 horas da manhã. Não, vou ver aqui no tempo se vai dar alguma chuva. Eu, Gabriel, pelo amor de Deus, vamos dormir, meu filho. Mamãe tá orando, peraí. Não, mãe, pode ficar. Ó, vai dar chuva até 5 horas da manhã. Aí eu, meu filho, tá olhando lá fora? Mas nós vamos orar. E Deus faz o quê? Milagres. Então nós vamos orar. Não tem tornado, não tem vendaval, nada. O Senhor vai cessar e não vai ter nem temporal, nem vendaval. Nome de Jesus. Peguei o telefone. Me dá aqui o telefone. Aí eu ia botar lá no grupo, orando pelo tempo. Aí eu, gente, mas como que você bota que está orando pelo tempo? Eu pensei. Só que quando eu comecei a digitar, aí eu vi lá, pastor Dino, estava digitando. Eu falei, vou esperar. Eu falei, só vou botar que eu estou orando. Aí a gente estava escrevendo, orando. Ele foi, botou lá, orando pelo tempo. Eu falei, gente, amém, Jesus. Aí eu botei lá, também estou orando, porque eu estava orando pelo tempo. Gente, pelo menos na minha casa, eu não vi nada demais. A casa de alguns de vocês aconteceram, para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus, que a gente ora, a gente abre a boca, a gente intercede e Ele faz infinitamente mais. Então, muitas das vezes, nós, ao invés de a gente se portar, eu sempre tenho ensinado essas crianças. Falou? Não, mas não vai acontecer. Não, mas deixa, tá falando? Não, Senhor, leva, eu sempre oro assim. Leva essa água que vai cair, leva lá para o mar, mas que não atinja embarcações, não atinja... porque a gente também tem que saber como a gente ora, gente. Que a gente quer se livrar, mas às vezes a gente está levando a luta para o outro também. Então leva para lá, leva para onde precisa, que a gente precisa das hidrelétricas cheias, leva para lá, Jesus. Cai água lá. E a gente precisa se levantar. E muitas das vezes nós não estamos nos levantando, nós estamos sendo levados por um e por outro, pelas companhias, pelas palavras, pela internet. A gente tem tempo para tudo, a gente só não tem tempo para o Senhor. E Jesus está voltando. O Senhor aqui nos exorta. Eu não estou aqui exortando você. Ai de mim. Mas o Senhor me chamou a atenção nisso. Aline, presta atenção. Será que você está falando algo que você não está vivendo? Ou que os outros estão vendo? Pedro titubeou, ficou para lá e para cá. Estamos falando uma coisa e vivendo outra? Será que muitas das vezes a gente quer mostrar que a gente é muito crente, é muito santo, a gente é muito, a gente é cheio do Espírito, mas na prática a gente não vê nada disso?
A carne está gritando, está pulando o tempo todo, está se comportando inconvenientemente? Será? Eu falei, Deus, me livra disso. Me ajuda, Senhor. E aí isso foi sério. Quando eu li isso aqui, foi mais difícil que eu continuar lendo o restante. Porque lá no final termina com o quê? Obra da carne e fruto do Espírito. É assim que nós vemos se estamos convertidos ou não. Se nós estamos cheios do Espírito, alinhados com Ele ou não. E o Senhor tem nos chamado para isso. Deixar de murmurar. Deixar de reclamar. Deixar de estar insatisfeito com as coisas. Muitas das vezes, nós queremos culpar o outro por muitas coisas, mas o maior culpado somos nós mesmos. Muitas vezes as coisas não acontecem, não mudam, porque nós não temos nos posicionado, porque nós não temos orado, não temos nos alinhado com a vontade do Pai. Queremos a nossa vontade, mas não a vontade do Pai. E quando nós queremos a nossa vontade, nada acontece. A única coisa que nós arrumamos é problema, é cansaço, é desgaste, é confusão. Mas quando nós buscamos aquilo que o Senhor quer, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar. Mesmo quando a gente não sabe como vai ser, como que a porta vai abrir, como que isso aqui vai ser. Não, mas isso aqui não tem jeito. Não tem jeito para o Senhor. E é Ele quem faz, é Ele quem determina. Mas nós precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. Amém, Senhor. Porque senão estamos perdendo tempo. Está orando, está buscando, né? A gente às vezes está orando, diz que ora, diz que busca, mas não se alinha com a vontade, que é diferente de orar e buscar. Estar alinhado com a vontade do Pai é diferente. É realmente, Senhor, eu não queria, mas eu vou pelo Senhor. E vou com toda alegria. Senhor, eu não queria, mas eu vou fazer porque é para Ti. Porque quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para o Senhor. E às vezes a gente não quer mesmo. A gente não pode ser hipócrita, não. Eu fiquei pensando nisso, né? A hipocrisia de Pedro. Falei, meu Deus, quantas vezes a gente também, às vezes, não, né? A gente não é hipócrita diante do Senhor. A gente não gosta de ouvir essas coisas, né? Mas eu falei, Deus, ai, hipócrita não. E a gente precisa ser verdadeiro, sim. E buscar o Senhor, sim. E querer a mudança, sim. E querer ouvir, sim. Eu imagino Pedro do jeito que era, ter ouvido isso aqui, a correção de Paulo. Ai, nem é nada como ele ficou, né? Mas eu falei, imagina. Será que Pedro realmente já estava convertido? Ai, a cara deve ter pulado. O cara sai lá, nem andou com Jesus, nem estava no nosso meio, vem para cá para poder querer nos corrigir. Mas quem está não está fazendo o que deveria fazer. Quem estava com Jesus, que experimentou de Jesus, que viveu com Jesus, não estava dando testemunho. Estava falando uma coisa e vivendo outra. E aí teve que a figura sair de lá, não sei de onde, para poder ir para a galáxia, para poder fazer o que Deus está mandando fazer. A palavra é dura, mas é para a gente parar para pensar. Porque não é como nós queremos. É como o Senhor quer. E enquanto a gente faz as coisas do jeito que a gente quer fazer, nada acontece. Nada funciona. Mas quando nós colocamos o Senhor e nós convidamos Jesus para estar no meio, Senhor, seja o centro, seja aquele que venha dar direção, mostra o que eu tenho que fazer, mostra para onde eu tenho que ir, mostra o que eu não tenho que fazer. O Senhor é aquele que faz. Amém. O Espírito de Deus, Ele instrui todas as coisas. Aleluia. Houve uma época na minha vida que eu estava muito cansada. Mas eu estava cansada de tudo mesmo. Cansada de tudo. Cansada da igreja, cansada dos irmãos, cansada de marido, cansada de filho. Quando falava, já chegava aquela irritação de vontade de voar pelo pescoço. Às vezes a gente demora para poder perceber. O Espírito de Deus vai acenando, né? A luzinha, ele vai falando. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E fazendo muitas coisas. Senhor, um dia eu cheguei aqui. Mas eu cheguei tão irada, eu estava tão estressada com uma situação. Eu sentei e falei, era melhor eu ter ficado em casa do que vindo para cá para poder ver e ouvir isso aqui. Vim para cá para quê?
Naquele momento eu falei, Senhor, eu estou na tua casa. Jesus, tem misericórdia. Dobrei meu joelho ali e falei, Senhor, olha para o meu coração. Está ruim, Jesus. Você fulminado, eu não posso nem subir ao altar hoje, porque você fulminado. Mas, Senhor, me ajuda. Aí a gente fica chateado, né? Fica chateado. Não fiz isso porque eu estou chateado. Não fiz aquilo porque eu não vou, porque eu estou... Falei, Senhor, eu vim. Chegava aqui, um dia o Senhor falou comigo, sabe por que você está cansado? Aí eu estou cansado, Jesus. Estou cansado disso. Não aguento. O Espírito de Deus falou comigo, sabe por que você está cansado? Você está fazendo aquilo que eu não estou te mandando. É você que está abraçando tudo. É você que está fazendo. É você que está querendo. Não foi eu que mandei. Eita glória! E eu chorei com Deus. Eu chorei com Deus. Porque dali eu comecei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E quando eu falava, Senhor, me ajuda, meu coração começou a ser cheio. E eu comecei a ficar quebrantada. E ali eu falei, Senhor, me perdoa. É onde a gente entra. Quando o Senhor, né? Quando a gente entende, a gente pede perdão. E o Senhor vem. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque realmente, o Senhor não tem me pedido muitas coisas, mas eu tenho abraçado. Então, a partir de hoje, eu não quero mais. Ainda que não entenda o que eu digo, não posso. Não vou fazer. Eu quero obedecer ao Senhor. E quando eu comecei a entrar nesse lugar, e a gente não é compreendido quando a gente entra nesse lugar como o Senhor requer. Nós não somos compreendidos. Mas eu falei, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Não estou me importando com o que vão achar ou pensar. O peso saiu. Sabe por quê? Porque eu comecei a deixar de fazer aquilo que o Senhor não estava me chamando para fazer e eu estava fazendo. No instante, como Vanessa sempre falou, a gente não é substituível. A gente não é. Eu estou aqui, mas se eu sair, o outro vai entrar rapidinho e vai subir. Então a gente não é nada. A gente não é nada diante do Senhor. Mas Ele conta comigo e com você. Para poder fazer a obra dEle. Para poder fazer o melhor. Mas para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E não aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu gosto. E nós precisamos despertar enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Hoje as coisas podem parecer difíceis, muito difíceis, mas amanhã elas podem ser muito piores. Só que amanhã não tem mais jeito para mudança. Hoje ainda tem. Então queira a mudança hoje. Aleluia. Porque amanhã nós não poderemos dizer que Deus não falou. Amanhã nós não poderemos chorar por algo que eu poderia ter feito hoje. Amanhã já foi. E o Senhor tem nos chamado para isso. Aleluia. Está falando? Cuidado com o que você está falando, porque você está vivendo. As pessoas estão observando. Que nós possamos. Pastor, eu queria convidar o senhor e os meninos para cantar um louvor para a gente encerrar. Aleluia. Que nós não precisemos Eita, Deus ser exortados por isso. Mas que a gente venha parar para pensar e buscar, Senhor, me ajuda hoje. E eu queria te convidar, se você quiser se ajoelhar, você fique à vontade. Pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Se de repente você acha que essa palavra se enquadrou, que para mim me enquadrou. Eu falei, eu chorei muito ontem quando eu li essa palavra. Eu falei, Deus, essa palavra tem que doer em mim para mim não me perder. Essa palavra tem que estar gravada no meu coração para mim não me perder. Porque muitas das vezes a gente já está perdido e nem sabe. A gente já está tão distante de Deus e nem sabe. Tem gente que nunca nem próximo teve. Vive uma vida de religioso. E o Senhor, Ele quer nos trazer para perto dEle. Ele está dizendo para mim e para você, vem para perto, porque Ele quer nos alinhar com a vontade dEle. Para que Ele possa fazer, para que Ele possa se manifestar. E não a gente viver afastado. Não a gente viver de forma que vai trazer confusão para o outro, que vai trazer mau testemunho para aqueles que estão nos olhando. Mas Ele quer que nós sejamos bênção. Aonde quer que a gente esteja, nós somos servos.
Aonde quer que a gente esteja, nós temos que fazer a diferença. Aonde quer que a gente vá, nós temos que levar alegria, temos que levar as boas novas, não fazer coro. Aonde a gente for, nós temos que ali manifestar a presença do Espírito. Como o pastor falou aqui, que aconteceu com ele, com a pastora Vanessa. Está vendo uma situação? Seja ousado, abra sua boca para orar. Eu gosto muito do meu esposo, que ele tem isso. Ele sempre teve isso. Às vezes eu olho assim, meu Deus, umas pessoas difíceis que chegam perto dele. Ele, não, vamos orar, que Deus faz. E ele abre a boca, ele fala, ele ora. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito faz a dele. E é isso que nós precisamos. Então, como igreja, eu sou igreja. Então, como igreja, nós devemos nos levantar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu não quero permanecer como ali Paulo foi exortar a Pedro, que fala uma coisa e vive outra. Ou somos. E nós precisamos disso. Que você possa pedir ao Senhor agora. Que você sinta no seu coração, que o Espírito de Deus ministre no seu coração. Assim como o Senhor ministrou no meu também. Pede a Ele: Senhor, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Nós precisamos disso, de buscar esse lugar de intimidade. Porque quando nós buscamos um lugar de intimidade, nós somos mais ousados. Não existe medo, existe o temor sim pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele joga por terra todo medo. E Ele é aquele que faz, e Ele nos levanta, Ele nos alinha para a vontade dEle, e Ele nos enche, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo. Se você hoje se sente enfraquecido, porque você não tem buscado muitas das vezes a vontade, a se alinhar com a vontade do Pai, seja alinhado com a vontade do Pai nessa noite. Pede a Ele: Senhor, me leva. Mas entenda aquilo que Ele vai fazer, porque não vai ser como você acha ou como você pensa, e nem muito menos como você quer. Mas Ele vai fazer, porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos melhorar. Se você também quer vir aqui na frente como Carlos, fique à vontade. Amados, é pelo Senhor, nós estamos aqui buscando ao Senhor. Não sou eu, é o Senhor. Então Deus é aquele que faz. Amém? Perante adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da sua unção, mais do teu poder. Declara para Ele que você precisa se render.
deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Eu quero ir, leva-me além, ao nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além, Senhor. Leva-me além, a montanha mais alta do que eu. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da sua unção, mais do seu poder. Muito, muito mais do seu poder. Eu quero ir mais do seu poder. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, além. Leva-nos, Senhor, porque queremos ser muito mais que superficiais. Senhor, não queremos ler a sua palavra simplesmente por ler. Nós queremos trazer a sua palavra como fonte de vida, como a palavra, Senhor, que nos dá a direção, que se revela para cada um de nós. Tira-nos, Senhor, dessa superficialidade. Senhor, que nós não venhamos fazer orações rasas, orações que não passem do teto, orações, Senhor Jesus, que não leva, que não acrescenta, que não nos aproxima diante de Ti. Senhor, queremos agradecer a oportunidade todos os dias. Deus, cada livro que tem vindo, Senhor, tem sido pessoal, tem sido particular, onde o Senhor tem falado profundamente ao nosso coração. Queremos, Senhor Jesus, meditar na Tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Gera nessa noite, Senhor, gera em cada um de nós nessa noite, ó Deus, Senhor, sincera e verdadeira palavra, Senhor, verdadeiro evangelho. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor Jesus, estar titubeando, não queremos, Senhor, ser duas caras, não queremos, Senhor Jesus, falar uma coisa e viver outra, mas que o Senhor nessa noite venha nos encher, venha nos levar ao nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-nos, Senhor, à comunhão, leva-nos a nos alinhar. Deus, nós não queremos, Pai, não queremos ficar pelo caminho, Senhor, mas nós queremos chegar até o lugar onde o Senhor tem nos chamado. Senhor, queremos receber a coroa. Senhor, queremos chegar até viver a terra prometida. Queremos estar contigo, Senhor. Deus, que haja unidade no nosso coração. Senhor, Tu és aquele que nos conhece. Tu sonda e conhece os nossos corações. Tu sabe aquilo que nós precisamos.
Deus, obrigada por cada oportunidade. Obrigada pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor não tem nos destruído, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de mudança, a oportunidade, Senhor, do quebrantamento, a oportunidade do perdão, Senhor, para que amanhã nós não venhamos a chorar, para que amanhã, Senhor Jesus, nós não venhamos, Pai, a nos deixar levar pelas circunstâncias, mas o Senhor tem nos chamado. Deus, que seja um resgate nessa noite, que o Senhor nos alinhe com a tua vontade. Queremos abrir mão da nossa vontade hoje. Senhor, não queremos mais ser guiados por aquilo que nós achamos ou pensamos.